Olá, primeiro ano! Estamos de volta! Pensaram que eu não ia mais atrás de vocês, né? Da matéria e fazer mais exercício. O André mandou só uma apostila, será que vai cobrar ou não? Vamos já ver sobre essa apostila e as apostilas futuras. Mas agora a gente vai retornar à nossa matéria. Eu sei que o Sá está ensinando, já passou por algumas coisas, alguns assuntos aí que nós não vimos, só que nós vamos rever brevemente e vamos fazer exercícios. Então, vamos ter aula sim também por aqui, aulas online, tá? Não vai ser com a qualidade do site, com câmera, um cameraman e um quadro me filmando e mais um aparato todo. Não, mas só que nós vivemos numa época em que nossos celulares contribuem muito. Então vamos começar. E eu vou retomar aí ao capítulo 4, função 1, na página 50 do livro 1. Nessa parte, eu quero ver com vocês hoje as funções pares e ímpares. Então vamos lá nas pares e ímpares, é a página 54 do livro 1, capítulo 4. Também está aqui escrito já no meu papel para a gente poder trabalhar. Então, pegue aí seu livro, procure a página 54, capítulo 4. Se você já sabe função par, melhor ainda. Se você já sabe função ímpar, melhor ainda. E já começo aqui mostrando para vocês o que é uma função par. Uma função par, ela tem que seguir uma lei. Qual é a lei? A lei é que a função f de x, ela tem que ser igual à função f de menos x. Então, se ela for igual, vai ser uma função par. E coloquei aqui dois exemplos para a gente ver. O primeiro exemplo é f de x igual a x ao quadrado. Vamos resolver este exemplo. Ora, f de x já é x ao quadrado, mas eu tenho que descobrir se o f de menos x tem o mesmo valor de f de x. Então, vamos descobrir o f de menos x. F de menos x. Vou colocar no lugar desse x, menos x. E ao quadrado. Toda base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Então, isto é x ao quadrado. Qual é a nossa conclusão? A conclusão é que o f de x é exatamente igual ao f de menos x. Por isso, essa função é uma função par. Quando for igual, é uma função par. E qual é o gráfico dessa função? Bem, vocês já viram lá no nono ano, um pouco de função do segundo grau, sabe que o gráfico de x ao quadrado vai ser uma parábola. Uma parábola com a concavidade voltada para cima. Vemos que o lado direito dessa parábola é exatamente igual ao lado esquerdo. Existe então uma simetria desses dois lados da parábola. Essa simetria, ela gira em torno do eixo y. Então, toda vez que você observar um gráfico em que existe uma simetria entre os lados em relação ao eixo y, isso representa uma função par. Vamos agora ao segundo exemplo, onde temos que a função f de x é igual ao módulo de x. Vamos lembrar lá do sexto ano, sétimo ano, quando vocês viram um pouco de módulo. O que é o módulo? Quando eu coloco, por exemplo, essas duas barrinhas e dentro eu coloco o número menos 7. Qual seria o módulo? Lá no sétimo ano, você via isso como valor absoluto. Módulo ou valor absoluto.
Isso quer dizer que o sinal negativo ele vai desaparecer e o resultado vai ser positivo. Então o resultado aqui é mais 7. Ah, André, mas se eu tiver módulo de mais 7, como é que fica? Vai ser também mais 7. O módulo sempre vai tornar o valor positivo, sempre positivo. Então, aqui na nossa letra B, nós temos o módulo de x. Primeiro, vamos resolver para ver se é uma função par. Para ser a função par, tem que seguir a regrinha. E a regrinha é que o f de x ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual ao f de menos x. Vamos ver se isso é verdade. Se o f de x é igual a f de menos x, vamos escrever aqui f de menos x. E isso tem que ser igual ao módulo de menos x. Só que acabamos de ver que quando modula, o resultado fica sempre positivo. Sempre positivo. Ora, o módulo de x é x e o módulo de menos x é x. Bem, não é tão exatamente assim, porque existe uma regrinha para módulo de x. Então, por isso, eu vou colocar desse jeito ainda aqui, ó, que o módulo de x é módulo de x, e se esse resultado é positivo, vai dar também módulo de x. Até porque eu vou precisar de todos os valores aqui para x. O x pode ser positivo, pode ser negativo, mas quando modulado, o resultado sempre vai ser positivo. Então vamos ao gráfico da função. Então acabamos de ver aqui que o resultado sempre vai ser positivo. Esse resultado, a gente tem que lembrar que é o resultado de y. Quem está sendo modulado é o x, mas é referente a f de x. O f de x é o y. Isso quer dizer, então, que todos os valores de y vão ser negativos ou positivos. Todos os valores de y vão ser positivos. Se nós tivéssemos a função f de x igual a x, nós poderíamos traçar aqui um gráfico dessa função. Qual seria o gráfico? Eu teria apenas uma reta. Essa reta você já deve ter acompanhado que ela passa pela origem. Então, esse seria o nosso gráfico aqui. Seria uma reta. Seria a função identidade. O que acontece quando essa função ela é modulada é que toda essa parte aqui ela sai do negativo para y e ela sobe, olha. Veja, ela vai subir, ela vai sair daqui e ela vai subir. É o que aconteceu então no exemplo. Eu deixei aqui até pontilhado para você ver que assim seria o gráfico sem o módulo. Mas a partir do momento que ele é modulado, o gráfico vem para cima. Ora, nós vimos no exemplo anterior que o gráfico ele é simétrico em relação a y numa função par. Novamente, aqui nesse exemplo, estamos vendo a simetria do gráfico em relação ao eixo y. Por isso, caracteriza uma função par. E agora a gente já vai aí direto para a função ímpar. Função ímpar. E o que nós temos na função ímpar? A função ímpar segue essa lei. Se você não entendeu muito bem aí a função par, dá um pause, volta, vê novamente, para então seguir em frente aqui na função ímpar. Ok? Então, o f de menos x, essa é a lei agora. O f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Note que lá na função par, nós tínhamos o menos f de menos x no segundo membro. E agora, na função ímpar, esse carinha passou
para a esquerda, ele virou o primeiro membro. E para ser uma função ímpar, o que aconteceu? É que este sinal negativo que está dentro do parênteses, ele sai do parênteses, vem aqui para cá, vem para cá, ao lado da função. Não tem aqui edição não, vai sair o gaguejo, vai sair palavra errada, você vai achar graça de vez em quando aí do outro lado, o professor errou, falou errado, a palavra conjugou errado, e a gente vai em frente. Então, a função, ela vai seguir essa lei. O f de menos x é igual a menos f de x. E eu tenho aqui o exemplo. F de x igual a x ao cubo. Essa função é uma função do terceiro grau. Você não tem que se preocupar ainda como é que é uma função do terceiro grau, como resolve uma função do terceiro grau. A preocupação no momento é par ou é ímpar? Ou ainda, ela pode nem ser par, nem ser ímpar. E quando a função não é par e nem ímpar, ela é chamada de função sem paridade. Sem paridade. Eu vou colocar mais à frente ali, escrever depois para você. Mas vamos ver aqui que esse é um exemplo de função ímpar e vamos resolver. Então, vamos colocar aqui a formulazinha. O f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Então, vou ter que calcular os dois. Eu tenho que calcular primeiro quem é esse carinha e depois tenho que calcular quem é esse carinha. E se eles forem iguais, a função é ímpar. Mas foi dado aqui f de x. Não foi dado f de menos x, nem menos f de x. Foi dado f de x. E você vai calcular. Vamos ver aqui. Quanto é que é o f de menos x? Coloco no lugar desse x o menos x e elevo ao cubo. Estou levando ao cubo, o expoente é ímpar, conservo o sinal da base. Ora, o sinal é negativo, continua negativo. Ah, André, mudou aí, né? Porque no começo era positivo, agora está negativo. Sim, mas o cuidado é essa lei. A lei é que o f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Esta lei que importa para a gente. Então eu encontrei o f de menos x. E agora a gente vai descobrir, vou até colocar de outra cor, a gente vai descobrir o menos f de x. O oposto. O oposto de f de x. O f de x é esse aqui. Qual é o oposto? O oposto é menos x ao cubo. Podemos ver que eles são iguaizinhos. Ora, se eles são iguais, isso aí é uma função o quê? Uma função ímpar. Uma função ímpar. E como é que é o gráfico de uma função ímpar? Você, novamente, não se preocupe com o gráfico, como ele vai ser. A ideia é olhar para o gráfico e saber que o gráfico é de uma função par ou de uma função ímpar. Você não tem que se preocupar com o gráfico de uma função do terceiro grau, do quarto grau, do quinto grau. Você tem que olhar para o gráfico e saber, opa, isso aí é uma função par, isso aí é uma função ímpar. E o que nós temos para a função ímpar? Na função ímpar, o gráfico ele é simétrico em relação à origem. A origem quem é? É o 0, 0. É bem aqui a origem. É o 0, 0 do plano cartesiano. Se fosse uma função par, teria que estar bem aqui, olha. O gráfico é bem fininho. Seria assim, seria uma simetria em relação ao eixo y, mas como é uma função ímpar, a simetria é em relação à origem, ou seja, chega aqui, olha, o gráfico vem descendo, chega aqui na origem, ele não sobe, ele desce e faz um caminho muito semelhante, igual, só tem que ter cuidado aí com exatamente igual, porque os valores de x e de y são diferentes, né? Mas você vê como se fosse um espelho que dobrou.
Então está aqui, o espelho dobrou. Isso aqui, esse gráfico, então representa uma função ímpar. Agora vamos aí para a letra B, né? O meu exemplo aqui da letra B, onde o f de x ele é igual a menos x à quinta, menos x à quinta. Novamente, vamos colocar aqui qual é a ordem, né? Qual é a lei que nós temos que seguir? A lei é que o f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Esta é a lei que vamos seguir. Começamos. Primeiro, vamos calcular quem é o f de menos x. F de menos x é igual. Já tem um negativo aqui, então coloco o negativo. E no lugar desse x, vou colocar menos x. Menos x à quinta. Menos x à quinta. Ora, temos uma base negativa, o expoente é ímpar, mantém o sinal. Então, isto é igual a menos... Opa, aqui falhou, aqui não é para ter esse parênteses. Menos o menos x à quinta. E isto é igual a quanto? Isso é igual a menos o menos x, que é igual a x. Igual a x. Olha de novo. Base negativa, expoente ímpar. Resultado, mantém o sinal. Só que tinha um menos lá fora. Então, menos com menos vai dar mais. Só que agora a gente vai calcular quem é o oposto de f de x. Vou pegar aqui uma outra cor. O oposto. Oposto da função x. Ora, a função é menos x à quinta. Então, eu quero aqui o oposto de menos x à quinta. Sem o parênteses. Vou riscar aqui que é sem o parênteses. O oposto de... E eu coloquei de novo parênteses porque está certo. Isso que a mente está fazendo. Ela quer fazer o que é certo. De menos x à quinta. Eu quero o oposto. Só que a quinta está dentro do parênteses. Para a gente fazer direitinho o jogo de sinal. O oposto de menos x à quinta. O oposto, ora, é positivo. Positivo. X à quinta. Ah, André, tu esqueceste aí em cima. Eu estou falando daqui que tu esqueceste, tá? Te ouvi, muito obrigado. Esqueci aqui no vermelho. Faltou colocar o 5 e o 5, beleza. Muito obrigado por você me lembrar. Eu estou escutando daqui, muito obrigado. Ah, muito bem. Então, nós descobrimos que cada um deu o mesmo resultado. Deu x à quinta e x à quinta. Era isso que a gente queria descobrir. Então, nós descobrimos que a função é uma função ímpar. É uma função ímpar. E vamos ao gráfico, está aqui do lado o gráfico. O gráfico da função, lembrando, ele passa aqui na origem 0, 0 e espelha-se em cima da origem, não em cima da ordenada. Se fosse da ordenada, que é o eixo y, a gente teria continuação para cá. Não estou fazendo forte porque realmente não interessa para a gente este lado. O que acontece com o gráfico é que ele vem até a origem e desce. Se acontece esse espelhamento em cima da origem, não acontecendo em cima da ordenada, aqui ó, não é igual, esse lado não é igual a esse, mas tem um espelhamento em cima aqui da origem, aí desce o gráfico, isso quer dizer que seu gráfico é de função ímpar. Vamos às atividades para a sala. Você vai pegar aí seu livro na página 58 e vamos ver o que tem lá para gente. Página 58, então, do seu livro 1. A questão diz assim: analise o gráfico da função f definida de R em R. Lembrando, isso aqui é importante. O que é de R em R? Quer dizer que o domínio são os reais. E
A imagem também é formada, né? O contradomínio é formado pelos reais também. Tem que ter cuidado com isso. Então, dado em cada item e classifique a função impar e função ímpar, só olhando para o gráfico. A função é par ou é ímpar? Para a função ser par, tem que ter o quê? Um espelhamento em cima da ordenada. Vamos lá, bora dar uma olhada geral. A letra A tem esse espelhamento em cima da ordenada? Não. A letra B? Também não. E a letra C? Também não. E a letra D, André? Eu acho que tem. Tem esse espelhamento? Não, porque em relação à ordenada, teríamos que ter aqui esse gráfico igualzinho para cá, para ela ser uma função par. Então também não é. A gente está procurando primeiro a par. Bora ver a letra E. A letra E. Olha só aqui, ó. A esquerda do gráfico é igualzinho à direita do gráfico em relação à ordenada, em relação ao y. Então temos aqui uma função par. Essa aqui é a função par. Então esta é par. Tem mais alguma? Bora ver a letra F. A letra F. Vamos conferir aqui, vamos conferir. Esse pedacinho aqui é igual a este, desce para cá, vem para a esquerda. Aqui também desce, vem aqui para a direita. O que está acontecendo deste lado direito está acontecendo no lado esquerdo. E isso é em relação ao y. Também a função é par. Beleza? Para a função ser ímpar, a gente tem que ver a simetria em relação à origem, em relação ao 0, 0. Voltemos aqui então na letra A. Bem, não acontece isso. Esse gráfico aqui não tem nada a ver nem com par, nem ímpar. Espera lá, se não tem nada a ver nem com par, nem ímpar, depois a gente fala dele então. Bora ver a letra B. A letra B, estamos vendo aqui uma simetria do gráfico em relação à origem. Olha, note que o gráfico, se ele viesse para a esquerda e começasse a subir, igualzinho ao lado direito, seria uma função par. Mas não, ele desce, há um espelhamento dele para cá, para baixo. Isso aqui é uma função ímpar. Beleza, matamos mais uma aqui, vamos para a letra C. Essa C tá meio esquisita, né? Porque ela não tem semelhança aqui do lado direito com o esquerdo e ela não está passando na origem. Afinal, a gente viu que para ser ímpar tem que passar nessa origem aí. Então, não é par, não é ímpar. Tá bem, vamos lá para a letra D. Letra D. A letra D, que a gente já viu que não é par, ela vem aqui para a direita, vem para a esquerda, passa na origem. Ora, essa aqui é a nossa função ímpar. Função ímpar. Beleza, fizemos então par e ímpar. Falta aí a letra A e a letra C. André, se não é par e se não é ímpar, o que que é? É sem paridade, é esse nome mesmo, sem paridade. Então você vai colocar aí na letra A e também na letra C, sem paridade. Pronto, fizemos aí a sexta questão só de gráfico. Beleza, vamos aí na sétima. A sétima aí tá bonita. A sétima diz assim: a função f definida, esses dois pontinhos quer dizer definida, de R em R, ou seja, o domínio são os reais e o contradomínio também são os reais. É definida por f de x igual a seno de x, tem o seguinte gráfico. Independentemente o quanto você sabe de trigonometria, para resolver essa questão é lembrar, para ser par e para ser ímpar, qual é a diferença? Para ser par,
A função tem que ter o quê? Tem que ter uma semelhança dos dois lados. Ou seja, esse carinha aqui, olha, na direita está subindo. Aqui tinha que acontecer o quê? Subir. Mas não está subindo. Não está subindo. Pelo contrário, espelhou para baixo, passou na origem, espelhou para baixo. Ora, se espelhou para baixo, e você até nota aqui que esse pedacinho do gráfico está igualzinho esse aqui espelhado para baixo, já sabe, né? Já está me respondendo aí. Função é ímpar. Muito bem, a função é ímpar. Por quê? Por que que é ímpar? Porque é simétrica em relação à origem. Aqui, olha, simetria. Simetria. É simetria em relação à origem. Beleza? Vamos agora para a oitava questão. A função f, melhor, a função g, definida de R em R, definida de forma que a função g de x é uma função cosseno, lá de trigonometria também. E este é o gráfico. Vamos ver aqui. A função desce para a direita, desce para a esquerda, desce mais para a direita, desce mais para a esquerda, sobe, sobe. O que que a função é? Já está na cara. É uma função par. Ela tem a simetria. Ela tem a simetria em relação a y. Simetria em relação a y. Bem, meus amigos, nós então vimos função par e função ímpar nessa aula. E já já vamos voltar dando continuidade na matéria. Qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar. Você poderia ter aquela pergunta: André, eu queria te perguntar, é o que tu sempre fala na aula. Isso é muito importante para o Enem. André, já está falando de Enem até agora na aula do vídeo. Já falou de Enem? Claro, a vida está aí para a gente conquistar, lutar, batalhar. Seja na escola, seja em casa. Seja lavando as mãos na escola, seja lavando as mãos em casa. Estamos todos trabalhando, estudando, nos esforçando. Então, sim, vamos continuar pensando, tem o Enem. Se a data vai ser a mesma, não sei se vai ser a mesma, mas vamos continuar nos preparando para ele. Então, sim, a pergunta: esse assunto é muito importante para o Enem? Não, e não tem assim aquela grande importância para o Enem. Função é um assunto importantíssimo, mas função par e função ímpar, não. Você pode precisar sim numa prova aí do SAS, mas não assim para o Enem. Não é aquilo que você vai colocar como um ponto importantíssimo, você tem que saber para valer isso. Mas pode aparecer num gráfico, pode, num gráfico, pode sim. Mas no SAS, não para o Enem, ok? Para o Enem é muito difícil, muito difícil. E também não é um assunto complicado. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procure. Fale comigo lá no e-mail. Mande suas dúvidas, ok? Até a próxima aula.